Olá, sejam bem-vindos! Estamos aqui em uma fábrica de componentes eletrônicos que utiliza silício como matéria-prima. Aqui na mão esquerda eu tenho o diodo e aqui na outra mão um pedaço de silício. Para que isto funcione, é imprescindível que isto esteja presente. Nosso assunto de hoje é semicondutores. Os semicondutores são sólidos cristalinos de condutividade elétrica intermediária entre condutores e isolantes. Sua utilização é essencial na indústria eletrônica e na confecção de seus componentes, como por exemplo microprocessadores, nanocircuitos usados em nanotecnologia e diodos. Vamos ver agora um pouco da história dos semicondutores com quem entende do assunto. Olha só! Os semicondutores são conhecidos há mais ou menos 3.000 anos pelos egípcios. Agora, as qualidades de condução de corrente elétrica num sentido ou no outro foram descobertas por Brown, usando semicondutores de sulfato de chumbo e sulfato de ferro. A primeira vez que foi utilizado um diodo semicondutor como receptor foi por físico indiano Bose. Antes, Hertz havia desenvolvido e descoberto as ondas hertzianas. Durante o século XX, os semicondutores foram usados de várias maneiras, principalmente na construção de retificadores. Então nós tínhamos retificadores de selênio, retificadores de óxido de cobre, e as coisas foram evoluindo mais ou menos lentamente, era o tempo das válvulas. Em 1946, o Shockley descobriu o transistor de junção de ponta em germânio. Então se desenvolveu durante toda a década de 50 os radinhos de germânio, era uma sensação, os japoneses foram os primeiros a construírem, né? Lá por volta de 58 começou-se a trabalhar com silício. E a característica do silício é que o seu óxido tinha qualidades isolantes muito boas. E com isso, então, Jacques Kilp, em 1960, construiu o primeiro circuito integrado. A partir daí foi uma avalanche. O número de componentes do circuito integrado passou a dobrar a cada 18 meses. Seguindo uma lei conhecida como Lei de Gordon-Moore. E a Lei de Moore se prevalece até hoje e deve ir mais ou menos até 2025. Hoje nós temos no único chip medindo 2 por 2 centímetros cerca de 64 bilhões de bits de memória. E isso vai num crescente cada vez maior. Agora, os semicondutores não se restringem a isso. Tem o caso dos semicondutores de galho, que permite uma velocidade maior. Tem os outros semicondutores, foi feito de índio e outros tipos de semicondutores que emitem luz, compostos de 3 componentes, permitem a fabricação de lasers, e as coisas vão nesse ritmo até que se chegue, inclusive, nos displays que se usa hoje, não são propriamente semicondutores, mas já existem displays semicondutores, no caso do OLED, no qual eles permitem a construção de semicondutores flexíveis. Isso sem contar a presença de diversos tipos de lasers, de comunicações ópticas, enfim, as coisas estão indo numa velocidade que é inacreditável. Realmente, eu acredito que dentro de 20, 30 anos, nossa vida vai ser totalmente determinada pela presença do semicondutor. Já é, mas vai ser ainda mais. O diodo é mais um componente eletrônico que pode ser construído a partir de um semicondutor, como por exemplo o germânio ou o silício. Segundo elemento mais abundante na Terra, o silício tem grande importância para a indústria eletrônica e microeletrônica, devido às suas características físicas e elétricas. Uhul! O silício, desde a sua captação na natureza até chegar num componente eletrônico, passa por várias etapas de processo produtivo. A primeira etapa, então, é captar o silício que está na argila, por exemplo, colocar num alto forno, junto com o coque,
Em alta temperatura, vai existir uma reação química e o resultado dessa reação química vai ser uma pedra desse tipo. Essa pedra a gente chama de ferro-silício. Ela tem uma quantidade de silício alta, por volta de 74% a 78% de silício. Mas existem muitas impurezas, muitos outros componentes químicos, serve para outras peças, mas não para a indústria eletrônica. Desta etapa para a próxima etapa é transformar esta pedra no que nós chamamos de silício metálico, através de uma reação química que o resultado vai ser o silício metálico. Este silício, ele tem um teor de silício muito alto, por volta de 98% a 99% de silício. E algumas impurezas. Por processo químico, esta pedra é transformada no silício puro. Esse silício puro, sim, pode ser utilizado nos componentes eletrônicos que vai numa televisão, num videocassete, em algum aparelho utilizado no dia a dia. Utilizado como retificador de corrente elétrica, o diodo é considerado o tipo mais simples de componente eletrônico semicondutor. Vamos ver agora como funciona? O diodo apresenta queda de tensão de 0,3 e 0,7 volts, dependendo do material que é utilizado. Este componente possibilita que a corrente elétrica o atravesse num sentido com muito mais facilidade do que no outro. A condutividade em um só sentido é utilizada para comutar a corrente elétrica na retificação de sinais senoidais. A fabricação de um diodo semicondutor começa pelo processo de difusão. Usamos dois materiais para difusão, um é fósforo e outro é boro. A difusão ocorre a uma temperatura de 1280 graus. Tendo feito essa difusão, nós temos na superfície de silício, que são wafers com diâmetro de 5 polegadas, uma camada de vidros formado por esse fósforo e esse boro, e esse vidro tem que ser removido. Nós precisamos aplicar uma camada de metal para formar um contato ômico entre o silício e os posteriores contatos para fora, onde se liga o diodo. Esse contato nós fazemos com uma camada de níquel, e para proteger essa camada de níquel nós aplicamos ainda uma camada bem fina de ouro que protege a oxidação do níquel. Então nós cortamos essas lâminas em partes pequenas. Após o corte do silício, nós precisamos montar o chip. Em casos de diodos de maior potência, nós montamos os chips em cima de uma base de cobre. Nós soldamos o chip entre dois terminais e esses terminais, após a solda, são colocados dentro de um molde onde nós encapsulamos as peças em forma de plástico. No caso de semicondutores, é testado 100% do produto, no mínimo uma vez. Teste elétrico é feito no sentido direto do diodo, onde ele conduz, e é feito no sentido reverso, onde nós temos a tensão reversa, que é a tensão máxima que um diodo pode bloquear. Então, não esqueça, quando falamos de componentes eletrônicos como diodos, transistores, microprocessadores, etc., falamos também de semicondutores, peças fundamentais para a eletrônica e microeletrônica. Tchau!